Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Vamos viajar pelos 5 continentes, é assim todas as semanas na Rádio Observador. Eu sou João Costa e Silva, contamos sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis, numa viagem pela atualidade e pela geopolítica internacional. Bruno, muito bem-vindo. Mais uma semana, vamos a isto. Obrigado. É isso, vamos ao trabalho. E com muito para analisar. Aliás, começamos este programa com uma notícia que se calhar já queríamos há muito tempo. Boas notícias. Finalmente há acordo entre o Hamas e Israel para alcançar o plano de paz que falámos na semana passada, de 21 pontos, de Donald Trump. Falávamos das condições e da possibilidade real disso realmente se concretizar. Importa agora saber, Bruno, se o que foi para já acordado vai ser realmente um acordo de paz amplo para a Palestina. Se calhar é aquilo que realmente importa saber neste momento. Eu acho que o que conseguimos saber é realmente que não é para já um acordo de paz amplo para o conjunto, digamos, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Médio Oriente. Desde logo, porque estamos a falar, aquilo que foi já acordado não são, enfim, inicialmente eram 20 pontos, depois eram 21 pontos, depois ficaram só 20. Mas não estamos a falar desses 20 pontos, estamos a falar dos 5 pontos iniciais. Portanto, estamos a falar de aquilo que foi para já acordado entre os mediadores e as partes, entre os mediadores, o Hamas e Israel, é realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por 2 vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. Portanto, nesse aspecto realmente é um acordo muito mais limitado. Não é realmente um acordo que lide com as grandes questões de como criar um Estado palestiniano. É um acordo muito focado em Gaza, o que também se percebe, porque é lá que o conflito tem estado mais intenso e atingiu, digamos, limites dramáticos, nomeadamente para os civis palestinianos e para os reféns israelitas, mas realmente a maior parte da população palestiniana vive na Cisjordânia. A situação lá não está estável, não está congelada, tem-se estado a degradar. Temos cada vez mais incidentes graves com colonos armados, temos uma expansão também dos colonatos, que o governo israelita atual promete, aliás, continuar. Sobre isso não há nenhuma referência, aliás, nos tais 20 pontos. E, portanto, eu diria que realmente, por um lado, é muito boa notícia, porque a situação realmente em Gaza era dramática. Não percebo como é que aqueles que dizem, por exemplo, que isto era um genocídio, podem dizer, bem, este acordo ainda não é bem aquilo que nós queríamos. É evidente que, independentemente de se chamar genocídio ou não, a situação realmente estava cada vez pior. Era, digamos, uma situação que colocava em risco a vida de muitos palestinianos em Gaza, a par dos reféns israelitas, dos quais já só restam 20, dos que foram raptados há 2 anos atrás, por causa das terríveis condições em que estão detidos pelo Hamas. Portanto, realmente, este acordo é, ao mesmo tempo, limitado e uma excelente notícia, e temos de conseguir, no fundo, ter aqui uma capacidade de reflexão e análise suficiente para conseguir perceber essas duas coisas. É muito limitado e, no entanto, é uma excelente notícia. É uma excelente notícia porque era indispensável realmente haver este cessar-fogo neste momento. Agora, as fases mais complicadas, mais difíceis vêm a seguir. Desde logo temos este teste, que é a implementação deste mesmo acordo. Vamos ver se tudo corre bem. Sobretudo, a seguir temos o teste de ver se o cessar-fogo se mantém, porque a seguir é preciso negociar todos os outros 15 pontos, que são talvez os mais difíceis, não é? E todos eles têm grandes dificuldades, estão redigidos também de uma forma um bocadinho vaga, provavelmente para se conseguir garantir o acordo, mas isso significa que agora há problemas sérios de interpretação, de concretização, e mesmo que todos esses pontos sejam concretizados, digamos, os pontos finais não são um ponto final, ou seja, basicamente o que se diz é vai-se reformar a autoridade palestiniana, mas de que forma, o que é que isso implica, quem é que avalia isso, e vai-se iniciar um processo de diálogo político
entre essa nova autoridade palestiniana reformada e o Estado de Israel para se poder chegar, eventualmente se poder chegar a um Estado palestiniano. Mas, portanto, tudo isso é muito vago, é muito condicional, e, portanto, estamos longe de poder dar este plano como sendo um plano de paz, ou de dar este acordo já alcançado como um acordo que garanta realmente a paz ou o fim da questão palestiniana, que, como sabemos, se arrasta desde 1948. Mas, sendo assim, o primeiro passo está dado e é importante. Queria falar contigo, Bruno, sobre a reação global a este acordo de cessar-fogo. Trump tem somado aqui enormes elogios. O líder americano realmente merece estes elogios desta vez? Bem, eu francamente acho que sim, ou seja, aquilo que é, no fundo, Trump, em certo sentido, em muitos casos, é o seu pior inimigo, ou seja, realmente todos nós gostamos de elogios, vamos ser sinceros, não é? Toda a gente prefere ser elogiado. E Trump tinha aqui um objetivo maior também, que já vamos falar mais à frente, não é? Sim, exatamente, mas portanto, todos nós gostamos de ser elogiados, isso é humano. Agora, acho que é justo reconhecer que realmente no caso de Donald Trump esse desejo de elogios é bastante acentuado, não é? E isso leva realmente a que muitos atores políticos, quer internos, desde logo os seus ministros, quer externos, muitos Estados, realmente apostem de facto numa retórica extraordinariamente elogiosa em relação a Donald Trump, claramente com a ideia de que isso é uma forma de, no fundo, cair nas suas boas graças e influenciar, no fundo, as suas ações. Portanto, no fundo, é também esta ideia de que Donald Trump é facilmente manipulável, digamos, por via do elogio. E, portanto, isso leva a que realmente, no fundo, o discurso sobre o presidente americano, mesmo oficial, mesmo diplomático, esteja saturado, de facto, de elogios que são excessivos e muito frequentes, muito mais frequentes e muito mais excessivos do que era habitual. E, portanto, no fundo, o problema aqui, por isso é que eu digo, às vezes Trump é o seu pior inimigo, no fundo, quando há realmente algo que merece mesmo elogio, bem, é um bocado difícil elogiar mais, portanto, mas desta vez eu acho que ele realmente merece esses elogios. Acho que é evidente que não é Donald Trump sozinho que faz isto, são também muitas circunstâncias que estavam a tornar muito complicada a continuação do conflito, enormes pressões no interior de Israel, todas as sondagens a mostrarem 70%, 80% dos israelitas contra a continuação do conflito, a pressão das famílias. Isso viu-se também nas ruas, não é? Quando o anúncio e foi chegado a este acordo, houve muitas manifestações no bom sentido. Os palestinianos também, mesmo em Gaza, começámos a ouvir, apesar dos enormes riscos, inclusive de vida que isso representa, pessoas a criticarem o Hamas e a dizer que era preciso a paz a qualquer preço. Muitas pressões dos países árabes também, dos países da região, que percebem, por um lado, a situação dramática em que estão, no fundo, correligionários, outros árabes, outros muçulmanos palestinianos, também o efeito estabilizador que tudo isto teve na região, com uma escalada de conflitos, enfim, desde o Líbano à Síria, conflito com o Irão, depois este ataque ao Qatar, que foi, digamos aqui, um pouco também a gota d'água. Portanto, tudo isso realmente levou muitos Estados, inclusive Estados como o Qatar, por exemplo, que historicamente apoiavam a Hamas, se calhar a pensar duas vezes, é mesmo preciso acabar com isto. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que explicam isto, não é Trump sozinho que faz. Agora, realmente, os Estados Unidos têm aqui um papel indispensável, por via da proximidade até crescente com os países do Golfo, com estes países árabes muito poderosos, muito ricos, por via também da proximidade de Donald Trump com Netanyahu e com a direita israelita, com o facto da direita israelita não ter mais ninguém a quem recorrer. Com Biden podiam sempre dizer os republicanos, vamos fazer queixa aos republicanos, o próximo presidente vai anular tudo isto, portanto nós não precisamos de ceder. Com Trump realmente, por um lado é muito difícil criticá-lo, atacá-lo, dizer ele é um inimigo de Israel, o próprio Netanyahu já disse, ele é o maior amigo de Israel da história, e por outro lado, em termos políticos, é cada vez mais evidente que no Partido Democrático as críticas a Israel são crescentes, portanto não há propriamente grande margem de manobra. Portanto, desse ponto de vista, realmente, Donald Trump aproveitou aqui as circunstâncias certas, tirou todo o partido do poder que o presidente americano tem, como às vezes não tem feito, por exemplo, no caso do conflito com a Rússia e a Ucrânia, não tem feito esta pressão sobre a Rússia. Agora, aparentemente, há alguns sinais, como vamos discutir também, que isso estará a mudar, mas aqui realmente fez isso, inclusive em relação a Israel. Acabou com uma espécie de carta branca, uma percepção de uma espécie de carta branca para Netanyahu, e isso, do meu ponto de vista, foi fundamental para o acordo avançar. Portanto, realmente
desta vez Donald Trump merece realmente estes elogios pelo papel importante que teve. Vamos ver agora o que é que segue, Sim. se ele continuará empenhado e interessado num processo que vai certamente ser muito complexo, muito complicado, muito frustrante, porque realmente não é expectável que de repente todos os problemas se resolvam e como eu já referi, o plano de paz tem ali muitos espaços em branco, muitos espaços abertos à interpretação, a dificuldades de interpretação, de implementação. E, entretanto, algo que Trump queria muito era o Nobel da Paz. Já sabemos que a vitória foi para Maria Corina Machado, principal opositora de Maduro na Venezuela. Bruno, o que é que te parece esta escolha e também qual é o histórico da sua atribuição destes prémios a presidentes americanos? Bem, é uma história interessante. O Prémio Nobel começa a partir de 1901, portanto é o resultado do testamento do Alfred Nobel, que era um grande milionário de uma grande família, uma família de empresários muito rica da Suécia. Foi o inventor do dinamite. O dinamite, obviamente, foi muito utilizado para causar explosões, inclusive em contexto militar, inclusive pelos primeiros grupos terroristas também, no final do século XIX, e Alfred Nobel, quando morre, realmente quer claramente deixar um outro legado, um bocadinho mais positivo. Sim. E, portanto, como parte disso, há aqueles prémios, no fundo, a promover a ciência, até em áreas em que tinham a ver com a formação dele. Ele era um engenheiro, penso, químico. Portanto, a química, a física, as ciências, mas também a paz. Aí com este lado curioso, que é na época, até 1905, a Suécia e a Noruega eram um Reino Unido, portanto faziam parte do mesmo Estado, vamos dizer assim, mas portanto ele atribui a função de escolher o comitê que vai atribuir o Prémio Nobel ao Parlamento norueguês, que na altura, portanto, lá está, não era um Estado plenamente independente, e portanto é por isso que neste caso a atribuição é feita pela Noruega e não pela Suécia. Qual é o histórico? Bem, o Prémio Nobel realmente é bastante generoso com presidentes americanos. É o país que tem mais prémios atribuídos ao seu chefe de Estado, aos seus governantes. 4 presidentes americanos receberam o Prémio Nobel. O primeiro logo em 1906, portanto apenas 5 anos depois do início do prémio, o presidente Teddy Roosevelt, pelo seu papel na mediação entre o conflito entre a Rússia e o Japão, a Guerra Russo-Japonesa de 1905, mas também o presidente Wilson, o presidente Carter, embora mais pelo seu trabalho até depois da presidência do que antes, e o presidente Obama, que é talvez o mais questionado. Até por Trump, não é? Por Trump. Eu aí acho que Trump tem alguma razão e acho que até o próprio Obama dá alguma razão a essas críticas. Ele terá dito quando recebeu a notícia, mas eu ainda não fiz nada, estou há poucos meses na presidência. Portanto, foi no fundo uma espécie de prémio pelas intenções de Obama de tornar os Estados Unidos um Estado, digamos, novamente uma grande potência mais empenhada na diplomacia, na paz, etc. Mais do que propriamente algo que ele tivesse feito muito específico. Mas, portanto, é verdade que há esse histórico. Em relação à figura que foi agora nomeada, Maria Corina Machado, realmente é a líder da oposição venezuelana. Os termos em que a nomeação é feita deixam muito claro que é, no fundo, um apoio a estes esforços heróicos da oposição venezuelana. Há um movimento em si, não é? Exatamente, para restaurar a democracia na Venezuela. Como também diz o prémio, realmente a destruição da democracia na Venezuela, este processo de degradação por via do populismo autoritário de Hugo Chávez e do seu sucessor de Maduro, basicamente levou à destruição da democracia e da economia venezuelana. A Venezuela era o país mais rico da América do Sul, é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, são maiores do que as da Arábia Saudita. É um país com uma longa história de instituições democráticas relativamente estáveis. É um país que ajudou Portugal na transição democrática, concedeu um empréstimo a custo zero ou custo bonificado para apoiar a transição portuguesa. É um país, aliás, que acolheu muitos portugueses, portanto temos centenas de milhares de lusodescendentes e de muitos venezuelanos também com cidadania portuguesa, e realmente em poucas décadas, em 2 décadas, basicamente a economia venezuelana é destruída, torna-se o país mais pobre da América do Sul, em que basicamente falta tudo, tirando para a elite do regime, de um regime altamente corrupto, cleptocrático, repressivo. E, portanto, acho que é um prémio muito merecido, é um sinal, digamos, que procura moralizar esta oposição. Acho que também é hábil politicamente neste sentido, que Trump, publicamente, é um grande apoiante da oposição venezuelana, um grande crítico do regime chavista, elogiou Maria Corina Machado. Isso não evitou, como o observador já noticiou, que, no fundo, a Casa Branca tenha criticado
O facto de não ser Donald Trump, isso também me pareceu evidente, quando comentei Sim. aqui hoje de manhã, pareceu-me evidente que ele não seria suficientemente generoso para dizer sim senhor, é muito bem entregue, mas acho que não é uma grande surpresa. Claramente o Comitê Nobel tem algumas reservas em relação a Donald Trump, por causa de questões como ameaçar anexar a Groenlândia, por exemplo, que é um território de um país, de um estado vizinho e amigo da Noruega, da Dinamarca, por causa, enfim, desta questão de ter transformado o Departamento de Defesa em Departamento da Guerra. Para quem quer ganhar o Prémio Nobel da Paz não será a melhor ideia, eventualmente. Contraproducente, se calhar. Mas sobretudo, eu acho que aqui o grande argumento é este processo de paz no Médio Oriente está agora a começar nas suas fases mais críticas. Além disso, o prémio formalmente diz respeito a 2024. Portanto, Exato. é claro que se o Comitê quisesse ignorar isso, poderia eventualmente ignorar. Mas a verdade é que Donald Trump ainda não estava em funções e não havia nenhum processo de paz liderado por ele no Médio Oriente. Portanto, até por uma questão formal, mas também de prudência, acho que será, digamos, compreensível que eles esperem pelo próximo ano para ver se isto realmente corre bem. Aí, se realmente o processo correr bem, se houver sinais, de facto, de um processo de paz com algum sucesso em relação à Palestina, acho que é um argumento muito forte realmente para dizer que Donald Trump mereceria, juntamente, eventualmente, com outros líderes da região. Mas, para já, acho que é compreensível esta atribuição. Bruno, nós estamos aqui a terminar a nossa primeira parte. Em 2 minutos, ainda vamos falar de Donald Trump na segunda parte, mas vamos falar ainda sobre a flotilha. No domingo chegaram os 4 portugueses que estiveram envolvidos nesta missão humanitária. Que avaliação final é que fazes sobre o papel da diplomacia portuguesa nesta questão que foi muito criticada por alguns? Bem, eu faço uma avaliação positiva. Eu acho que o problema aí foi que nestas críticas se misturam duas coisas que não se podem misturar. E eu, aliás, explico isso também na coluna que escrevi para o Observador. Ou seja, uma questão é o apoio consular, ou seja, o apoio que qualquer português no estrangeiro tem direito a ter dos diplomatas portugueses. E esse apoio, obviamente, não depende nem do cargo, nem das opções políticas dessa pessoa. Portanto, tu, qualquer pessoa, independentemente das ideias que tenha, se tiver algum tipo de problema no estrangeiro, tem direito a ter esse apoio para garantir que nós não estamos a ser discriminados e maltratados por sermos estrangeiros num país estrangeiro, por sermos portugueses. E, portanto, mas isso tem um outro lado da moeda, que é, tal como nós não precisamos estar alinhados com o governo para ter esse apoio diplomático, também depois não podemos exigir que o governo passe a alinhar com as nossas opções políticas se essas opções nos causarem algum problema no estrangeiro. Quer dizer, a política externa portuguesa não pode ser definida por, de repente, alguém, 1, 2, 3, 4 pessoas entram em choque com algum Estado estrangeiro e, portanto, Portugal tem de entrar em choque com esse Estado, independentemente da avaliação que o governo faz, dos compromissos que tem no seu programa, da avaliação que faz do interesse nacional no contexto global. Obviamente isso não faz nenhum sentido. Aliás, nós temos casos muito mais dramáticos de detenção de estrangeiros em países terceiros, sobretudo na China, de ocidentais na China ou na Rússia. E isso obviamente não levou os Estados Unidos ou os países europeus, mas neste caso sobretudo os Estados Unidos ou o Canadá, por exemplo, a mudarem de posição de política externa em relação à China ou em relação à Rússia, por causa dessas tensões que se prolongaram durante anos. Portanto, acho que são duas coisas completamente diferentes e, portanto, este género de críticas de que o ministro Rangel não teria espinha por não se ter dobrado, digamos, à pressão de Mariana Mortágua e dos outros ativistas para, de repente, passar a ter uma postura muito mais crítica em relação a Israel, acho que é um disparate. Além do mais, é ridículo dizer que o governo atual não é crítico de Israel. O governo tinha poucos dias antes reconhecido a Palestina como Estado e sido, aliás, bastante criticado pelo governo de Israel por causa disso. Bruno, vamos ficar por aqui, vamos fazer aqui uma pausa no nosso 5 Continentes. Já a seguir e logo depois das notícias, começamos a segunda parte a falar sobre a Ucrânia, mas também das debilidades do governo francês. É já a seguir. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 Continentes, aqui na Rádio Observador. Bruno, vamos dar destaque no início desta segunda parte para a guerra na Ucrânia, até porque Donald Trump, habitual protagonista neste nosso programa, está prestes a decidir se vai fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance. Faria a diferença neste contexto e nesta altura em que estamos da guerra, ou como diz a Rússia,
haveria mesmo o risco de termos, neste caso, uma terceira guerra mundial? Bem, aí então é que faria mesmo imensa diferença, não é? Uhum. Mas o problema aí das ameaças russas basicamente este, que é a Rússia ameaçou tanto a propósito e a despropósito com a Terceira Guerra Mundial, que realmente essas ameaças perdem muita da sua credibilidade. Uhum. Neste caso há aqui um elemento, digamos, de que isto parece vir não daqueles propagandistas habituais, mesmo com funções oficiais, como por exemplo Medvedev, que passou o tempo a ameaçar lançar bombas atómicas contra as principais cidades europeias, mas realmente do vice-primeiro-ministro Rybakov ou mesmo de Putin. Em todo caso, eu acho que isso não é credível, seria realmente um suicídio coletivo. Agora, mostra como realmente esta arma é um pouco mais séria do que várias outras que basicamente qualquer reforço do apoio à Ucrânia foi sempre alvo deste tipo de chantagem nuclear. Ou seja, nós estamos a falar de mísseis que vão multiplicar várias vezes o alcance da parte da Ucrânia para ataques com cargas explosivas substanciais. Ou seja, a Ucrânia já consegue fazer ataques a 1.000, 2.000 quilómetros da linha da frente com recurso a drones, mas os drones têm cargas explosivas muito reduzidas. Mas neste caso estamos a falar de um míssil de cruzeiro que tem um alcance de 2.500 km. Os mísseis, digamos, comparáveis que a Ucrânia já tem não vão além dos 300 km. Uhum. Portanto, estamos a falar de um salto de 300 km. Seria uma grande diferença. Km. Portanto, seria uma enorme diferença. São mísseis extremamente precisos, com uma carga explosiva muito significativa. Obviamente isso significaria uma capacidade destrutiva muito superior à dos drones e portanto, realmente é uma decisão que precisa de alguma ponderação. A mim parece-me significativo que a administração esteja a ponderar seriamente essa possibilidade. Ou seja, acho que é também relevante porque mostra uma alteração da postura da administração Trump, no fundo, no sentido de dizer nós estamos confrontados com uma Rússia que não está de boa fé a negociar a paz e, portanto, vamos ter de fazer aqui uma pressão adicional sobre a Rússia. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que é um sinal positivo. Não estou seguro que se venha a concretizar e, sobretudo, temos sempre de ter esta noção, a concretizar-se dificilmente será numa escala que possa realmente alterar decisivamente as coisas. Eu acho que será um contributo importante para esta campanha para atacar infraestruturas críticas, fábricas de munições, de armamento, etc., que a Ucrânia já está a fazer com alguma eficácia com drones. Isso poderia ser muito mais eficaz, mas não é crível que seja feito numa quantidade que altere decisivamente as coisas, até porque também os Estados Unidos não estão a fornecer graciosamente este armamento. Isto é sempre condicional a haver Estados europeus ou a própria Ucrânia a encontrar recursos para comprar estes sistemas de armamento que são realmente sempre muito caros. Portanto, acho que é um sinal positivo em si mesmo. Acho que a acontecer pode ter aqui um impacto muito significativo em reforçar a eficácia desta campanha ucraniana, mas por si só não vai aqui mudar as dinâmicas da guerra. E teremos de esperar pela tomada de posição final de Trump em relação a este Exatamente. assunto. Entretanto, o governo alemão, e ainda também sobre a questão da guerra, anunciou alterações legislativas que autorizam a polícia a abater drones considerados ameaçadores, isto numa resposta a voos suspeitos sobre locais sensíveis atribuídos à Rússia. Bruno, o que é que tens a dizer sobre esta decisão do governo alemão? Já muitas vezes falámos aqui da questão dos drones, a Dinamarca também já foi uma dessas protagonistas aqui no nosso programa. Aqui falamos da Alemanha. Sim, eu acho que é uma medida muito avisada e que mostra, por um lado, que nós não estávamos realmente preparados, apesar de toda a conversa sobre os riscos de ataques híbridos, sobre ataques na zona cinzenta, realmente, sobre a questão até dos drones, realmente os Estados europeus não tinham levado isso suficientemente a sério. Mostra que os alemães são muito... são uma sociedade que realmente respeita muito e age muito em função das regras, não é? Esta coisa, as regras são para se cumprir e, portanto, se as regras não permitem, não se pode mesmo fazer, mesmo numa situação, digamos, limite, e, portanto, é muito importante que eles tenham feito isso para lhes permitir realmente reagir mais eficazmente, e eu penso que isto faz parte de uma tendência mais ampla, que é, de facto, nós somos, na Europa ocidental, somos Estados de Direito, Estados que prezam muito as liberdades e as garantias, mas temos de adaptar, temos de tentar manter isso, mas temos de adaptar isso a uma realidade
de ataques híbridos, de guerra na zona cinzenta por parte da Rússia. Ou seja, esse tipo de garantias, esse tipo de normas e leis não podem ser facilmente manipuladas pelo outro lado. Não é? Temos de garantir que elas não são usadas como armas contra nós e, portanto, acho que esse trabalho tem de ser feito rapidamente e, portanto, a Alemanha claramente já o fez, outros Estados estão a fazê-lo. Acho que Portugal também tem de fazer esse trabalho. Estamos, felizmente, mais afastados da zona de ameaça mais intensa, mas isso não quer dizer que estejamos livres deste tipo de ataques, sobretudo estes ataques não convencionais, mais híbridos, mais na zona cinzenta, que muitas vezes podem ser feitos com eficácia mesmo à distância, por exemplo, usando navios para lançar drones. Sim. Ou até utilizando, como já aconteceu em vários países europeus, criminosos, portanto a criminalidade organizada para, por exemplo, pôr um drone a voar junto a um aeroporto, etc. Portanto, tudo isso tem de ser realmente acautelado. Não podemos ser o elo mais fraco, porque isso irá tornar-nos potencialmente um alvo apetecível. Sim, a questão da distância acaba por ser uma benesse, mas não podemos ignorar e tudo isto que enumeraste agora. Bem, nós vamos continuar aqui na Europa, mas agora para falar sobre a situação política que está muito instável em França. A admissão do primeiro-ministro Le Cornu mergulha o país numa crise política ainda mais profunda e deixa o presidente francês Emmanuel Macron com poucas opções. Bruno, parece-te que o regime francês pode estar em risco? E também a perguntar, ao nível de implicações externas para o resto da Europa, que implicações é que isto pode ter também? Bem, realmente a França está numa crise política cada vez mais grave. Tivemos 8 anos de presidência de Macron, 7 primeiros-ministros. Desses 7, 3 só no último ano. E podemos ter à partida um quarto. Portanto, o terceiro, desde as eleições de julho do ano passado, é o Cornu, que esteve menos de um mês em funções, não conseguiu formar realmente governo, os outros não conseguiram aprovar um orçamento. Portanto, a França está numa situação também fiscal, orçamental, de dívida muito difícil, ao ponto de Portugal ser apontado como um exemplo, digamos, de responsabilidade fiscal, de eficácia na gestão económica pela imprensa francesa. Ainda há tempos a revista Le Point, por exemplo, uma revista importante de centro-direita, dava o exemplo português com grande destaque. Portanto, realmente a crise é inegável. É inegável que Macron fez um erro muito sério ao teimar em eleições antecipadas no ano passado. O resultado foi um parlamento com 3 blocos mais ou menos equivalentes, de esquerda, de centro e de direita, mas na esquerda com uma esquerda muito radicalizada, na direita com uma direita muito radicalizada, com um grande peso da chamada França insubmissa de Mélenchon, portanto da extrema esquerda, com um grande peso do partido da senhora Le Pen, que agora se chama Rassemblement National, portanto uma espécie de União Nacional. E, portanto, realmente a França está ingovernável. Basicamente, para quem tinha dúvidas, acho que a conclusão... E com extremos políticos também, no fundo. Com uma percentagem muito importante dos franceses a votarem em partidos que são manifestamente hostis ao atual regime, à atual Constituição, à Quinta República. Portanto, esta questão, será que o regime está em risco? Eu acho que sim, porque Macron está extraordinariamente fragilizado, está com 17% de aprovação nas sondagens. Também é uma das razões porque ele não consegue, no fundo, nomear um governo que depois tenha condições para ter apoio. Uma das explicações para a queda de Cornu é que mesmo a direita, o centro-direita, que inicialmente parecia ir apoiar o governo, acabou por perceber que o governo era tão impopular, este primeiro-ministro era tão impopular, tão tóxico, que provavelmente era politicamente, digamos, suicida fazer isso. E, portanto, realmente isto começa cada vez mais a pôr em risco a própria figura do presidente. O impacto externo. À partida, e paradoxalmente, não há grande impacto, porque o presidente, na Constituição da Quinta República, do general de Gaulle, o presidente francês tem grandes poderes na área da defesa da política externa. Macron, incrivelmente, continua fleumaticamente a ignorar estas questões e a ser muito proativo. Ainda agora veio dizer que haveria tropas francesas, por exemplo, nesta missão de paz em Gaza e que quer ter um papel ativo nesse processo. Portanto, a França continua muito ativa. Agora, obviamente, com, digamos, um peso, uma autoridade diminuída, com dificuldade em avançar com políticas, com opções mais difíceis e eventualmente mais impopulares em França. Por exemplo, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que é absolutamente estratégico, que teria enormes vantagens, ainda por cima num período de guerras comerciais para os dois lados.
São economias, em muitos casos, complementares. Nós precisamos de importar alimentos, inclusive produtos tropicais, matérias-primas, eles são abundantes na América do Sul. Para um país como Portugal, por exemplo, seria excelente em termos de facilitar o comércio com o Brasil, mas isso tudo é bloqueado porque o presidente francês, no fundo, tem receio de se tornar ainda mais impopular entre um setor pequeno, mas muito vocal, que são os agricultores, por causa deste acordo. Portanto, há realmente aqui um efeito de paralisia, de tornar mais difícil avançar com iniciativas mais ambiciosas que eram indispensáveis na Europa. E já agora, em relação a Portugal, a França tem sido um aliado importante nesta dinâmica crescente de minilateralismo, de coligações ad hoc, mesmo dentro da União Europeia, e para fazer mover certas agendas dentro da União Europeia. A França e Macron têm estado sempre muito interessados em boas relações com Portugal, e, portanto, desse ponto de vista também, especificamente para Portugal, acho que é um problema, no fundo, um país importante que tem interesses muito semelhantes aos da Europa do Sul, que tem também uma dimensão ao mesmo tempo mais global, até mais atlântica, embora eu perceba que não é essa geralmente a forma como se vê a França, mas tudo isso são pontos convergentes de interesse com Portugal e, portanto, uma França fragilizada torna mais difícil ter massa crítica, por exemplo, no seio da União Europeia, para fazer avançar eventualmente prioridades que nos interessam mais aos países aqui mais do Sul. E vamos continuar a acompanhar esta situação política que, de facto, revela muita instabilidade. Avançamos, no entanto, Bruno, agora para outro continente, vamos até à Ásia, e aqui para falar sobre o conflito crescente entre Paquistão e os talibãs paquistaneses, apoiados pelos talibãs afegãos. Queria perguntar-te, Bruno, o que é que está aqui em causa nesta situação? Bem, é realmente para quem acompanha um pouco estas coisas, mesmo para quem acompanha estas coisas, será uma grande surpresa, porque os talibã, que geralmente era a mesma coisa que os talibãs afegãos, mas na verdade há também talibãs no Paquistão. Sim. Mas os talibãs afegãos basicamente são uma criação do Paquistão. Obviamente, correspondem também a dinâmicas no interior da própria sociedade afegã e, em particular, entre os milhões de afegãos que se tinham refugiado na fronteira do lado paquistanês, por causa daquelas décadas de guerra a partir da invasão soviética de 1979, mas realmente são os serviços secretos militares muito poderosos no Paquistão que vão ajudar a criar, armar, financiar os talibã. Vão continuar a apoiar os talibã mesmo depois do 11 de setembro e deles se recusarem a entregar Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, e portanto entrarem em choque com os Estados Unidos e com os seus aliados. Durante aquelas 2 décadas, de 2002 até 2022, em que temos, digamos, uma presença ocidental no Afeganistão, o Paquistão é o grande apoiante dos talibã e é fundamental para explicar porque é que os talibã não foram derrotados, porque realmente é muito difícil um movimento de guerrilha ser completamente eliminado se tem apoio do outro lado da fronteira. E agora são esses talibãs que estão no poder no Afeganistão que estão a armar, apoiar, financiar talibãs paquistaneses da mesma etnia pashtun, ou seja, o que é que explica muito isto é solidariedade religiosa, fundamentalismo religioso, mas também étnico. Os pashtuns são, a maioria no Afeganistão, são uma comunidade importante na zona de fronteira com o Paquistão, mas minoritária, e, portanto, esses pashtuns estão aliados com os talibãs afegãos e estão a combater o Estado paquistanês, usando exatamente o mesmo tipo de táticas que no passado foram usados a partir do Paquistão contra o Afeganistão, e, portanto, realmente isto está a criar crescentes tensões entre o Afeganistão e o Paquistão, que é exatamente o inverso da expectativa do exército, dos líderes paquistaneses. Nas últimas horas tivemos a notícia de que, inclusive, o ministro dos estrangeiros dos talibã, que não é reconhecido por quase nenhum Estado, foi à Índia, portanto foi ao grande inimigo histórico do Paquistão. Está a criticar publicamente o Paquistão por ataques contra cidades no Afeganistão. Portanto, realmente é uma espécie de completa inversão do que foi o histórico, e com este lado de ironia, enfim, trágica, de que é, no fundo, o Paquistão aparentemente terá criado aqui um monstro que agora se está a voltar contra eles, contra o Estado paquistanês. E que não consegue domar. Vamos continuar aqui na Ásia, até porque podemos ter uma mulher como primeira-ministra no Japão, a nova líder do maior partido japonês, o Liberal Democrático. A senhora Takaishi seria a primeira a ocupar esse cargo. E, Bruno, perguntar-te o que é que sabemos desta nova líder e que implicações pode ter a nível de ação externa. Bem, realmente seria algo histórico. Nos 150 anos, digamos, do governo constitucional japonês, seria a primeira mulher a chefiar um governo. Isso não é garantido porque o partido
O Partido Liberal Democrático domina a política no Japão desde o restabelecimento, digamos, do governo constitucional depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, há muitas décadas. Não tem neste momento maioria absoluta no Parlamento, portanto precisa do apoio de um partido liberal. E, portanto, há sempre essa questão, se esse apoio se confirmará em relação à líder do partido ser a líder do governo. Pode não acontecer, mas se acontecer, realmente teremos uma espécie de dama de ferro japonesa, ou seja, esta nova líder do principal partido japonês, a senhora Takaishi, não esconde a sua enorme admiração por Margaret Thatcher, portanto é alguém da direita, e desta direita, digamos, mais musculada, se quisermos. Há quem já diga que é Margaret Thatcher japonesa, não é? Exatamente, portanto, portanto, desse ponto de vista, eu diria, é expectável que continue com as políticas de reforço do investimento em defesa. Ela também quer fazer algum esforço de liberalização económica, dinamização económica. A economia japonesa tem tido um período muito longo, digamos, de uma certa anemia, ainda é a quarta maior economia, no entanto, tem a China ali muito, muito proativa, muito agressiva, portanto aí é expectável que ela adopte uma certa linha dura. Proximidade em relação aos Estados Unidos, no fundo é alguém que tem aqui uma afinidade natural, eu diria, com o atual presidente americano também. Aí, enfim, a expectativa é de continuidade. Eventualmente pode criar alguns problemas com a Coreia do Sul, onde tem havido uma aproximação importante, precisamente por causa da ameaça da Coreia do Norte e mesmo da China, mas historicamente há aqui grandes tensões porque a Coreia do Sul foi colonizada pelo Japão e este lado mais nacionalista da nova líder japonesa pode criar algumas tensões porque os coreanos, no fundo, percebem pragmaticamente devem aproximar-se do Japão, mas historicamente têm aqui estas queixas, estas críticas e querem que os líderes japoneses de alguma forma reconheçam os crimes imperiais do passado japonês, da ocupação japonesa, e algumas figuras mais nacionalistas no Japão não vão muito até esse ponto ou não vão suficientemente longe e, portanto, isso eventualmente aí pode criar algumas dificuldades. Bruno, ainda temos tempo, vamos até a África. Vamos aqui voltar a falar sobre a geração Z e os protestos organizados através da rede social Discord, que mobilizou jovens contra vários governos, do Nepal a Marrocos. Os mais recentes são em Madagascar, que é, aliás, o teu país em destaque desta semana. O que é que destacas em Madagascar? Já falámos a semana passada sobre esta geração Z e sobre todos os protestos que têm vindo a ser organizados. Sim, aqui é notar, no fundo, que, de facto, cada vez mais... Enfim, eu falei em relação aos protestos no Nepal, também desta geração Z, já falámos em relação a Marrocos, já notámos que realmente estes protestos são, afinal, não são propriamente asiáticos, são realmente cada vez mais globais. Percebe-se isso, ou seja, estamos a falar de redes sociais, desse sistema de começaram Discord, com uma base pequena, mas que agora já tem milhares de seguidores. E, portanto, no caso da Primavera Árabe, o efeito de contágio foi muito pela via da televisão por satélite, da Al Jazeera, mas realmente as redes sociais são por natureza globais. Portanto, aqui no caso de Madagascar temos a quarta maior ilha do mundo, quase 600 mil quilómetros quadrados, à volta de 30 milhões de habitantes. É uma ilha que é colonizada muito tarde, tal como a Nova Zelândia. Esta, apesar de tudo, um bocadinho mais cedo, à volta do século V da nossa era, portanto 300 e tal, 400 e tal. É colonizada não a partir da África, mas a partir daquilo que nós hoje chamamos a Indonésia. Realmente os africanos não tinham uma grande tradição marítima, ao contrário destes povos desta zona da Ásia, e portanto etnicamente e até linguisticamente têm proximidades com os povos desta zona, digamos, malaios da zona da Indonésia, de Timor-Leste, da Malásia, etc. Vão criar, digamos, estados dedicados muito à pirataria. Madagascar é crucial para o controle do canal de Moçambique, juntamente com Moçambique, obviamente, mas, portanto, no fundo, aquela via mais direta para quem segue a rota do Cabo entre a Ásia e depois o resto da África ou o Atlântico Sul. Desse ponto de vista é realmente uma ilha muito estratégica. Vai ser ocupada pela França no final do século XIX, naquele contexto de expansão colonial em África. Depois torna-se também independente, como a maior parte das colónias francesas, em 1960. E tem um período muito longo, digamos, de uma ditadura esquerdista, dominado por este senhor Didier Ratsiraka, chamado também Movimento dos Não Alinhados. Democratiza-se em 92, como também muitos outros Estados, no início dos anos 90, final de Guerra Fria, este período de hegemonia liberal norte-americana que faz muita pressão para esses processos, mas é uma democracia sempre muito frágil. Isso explica-se porque, tal como estes protestos, 75% da população em Madagascar vive abaixo da linha de pobreza, portanto são pessoas pobres.
com enorme também desemprego, subemprego juvenil. E, portanto, ainda por cima, em 2018 tivemos uma reeleição do atual presidente, Rajao Elina, que claramente não tem resolvido estes problemas, sem que a oposição concorresse, porque dizia que não havia condições para isso. E, portanto, para já temos a admissão do governo, o presidente está a tentar resistir à pressão para se afastar, vamos ver o que é que acontece. E Bruno, não temos tempo para viajar mais, mas antes do check-out, tempo ainda para a tua habitual recomendação, o que é que tens para sugerir esta semana? Tenho um artigo da revista Foreign Affairs, do Robert Pape. O Robert Pape é muito conhecido nos meios académicos, é um especialista em estudos de segurança, que se dedicou muito a coisas como, por exemplo, o poder aéreo, portanto, a capacidade, enfim, de, por via aérea, ter uma ação decisiva em conflitos armados ou não, mas também pelo estudo do terrorismo. E ele tem estudado nos últimos anos a questão da violência política, se quisermos, do terrorismo nos Estados Unidos. E o título do artigo é A Nova Era de Violência Política Americana, e em que ele diz, basicamente, ou em que valida, com base num estudo que ele fez com outros colegas, sobre ataques contra congressistas, em que eu valido esta ideia que eu também tenho sublinhado, que é o que é grave atualmente na violência política nos Estados Unidos, é que, ao contrário de outras vezes no passado, ela vem da esquerda e vem da direita, ou vem, se quisermos, da extrema esquerda e da extrema direita. Portanto, como resultado desta extrema polarização e também de um certo populismo descontrolado, de uma grande violência verbal, inclusive de muitos líderes políticos, realmente há aqui um efeito de crescimento da violência política, quer à esquerda, quer à direita, quer na esquerda radical, quer na direita radical, e isso, diz Robert Pape, é algo extraordinariamente perigoso, mais perigoso do que alguma vez foi a violência política no passado nos Estados Unidos. Bruno, obrigado pela sugestão. Deixamos também a sugestão aos nossos ouvintes, se quiserem enviar perguntas, eventuais dúvidas que possam ter surgido ao longo deste programa, é muito fácil, envie para o e-mail ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis terá todo o gosto em responder num próximo episódio, quem sabe, já na próxima semana. Bruno, um abraço, até lá. Obrigado, até para a semana.